Queridos irmãos, a paz do Senhor, que esta paz ela seja abundante na sua vida, na sua casa, no seu lar. Nesta manhã que estamos iniciando mais um momento EBD da nossa Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, situado aqui na rua Padre Bento Cortês de Toledo, número 320, na Vila São José. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que temos de estar com você, meditando na palavra de Deus, meditando nessa palavra maravilhosa, podendo de alguma forma, de alguma maneira, ajudar a nós, a mim, a você, a conhecermos um pouco mais da vontade de Deus, do propósito de Deus, da palavra, desta palavra que não passa, desta palavra que não erra, desta palavra que é verdadeira, desta palavra que a cada dia trabalha no meu e no seu coração, para aquilo que for útil para a nossa vida. Amém? Louvamos a Deus pela sua casa, pelo seu lar, e sempre deixando aqui para você o convite de estar presente conosco aos domingos pela manhã, a partir das 9h15, onde estamos aqui tendo a nossa aula presencial, os nossos professores. Graças a Deus, Deus tem levantado um grupo muito bom de professores dedicados, que se capacitam, que sempre buscam algo mais para trazer a palavra de Deus, o ensinamento de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas, e a cada dia a Igreja do Senhor ela sendo edificada, a Igreja do Senhor ela avançando nesse tempo chamado hoje, um tempo difícil, mas que com certeza nesse tempo difícil nós vamos ver a cada dia a graça de Deus, o poder de Deus, a bênção de Deus se manifestar em nossas vidas, operando maravilhas, trabalhando em nossa vida, trabalhando em nossa casa, trabalhando em nosso lar. Bem, nós vamos para a nossa aula de hoje, a nossa Escola Bíblica Dominical, que continua com o nosso tema aí do segundo trimestre, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então, que nesta aula, nesses momentos que nós vamos estudar mais uma vez, nós possamos conhecer a vontade de Deus, o querer de Deus, entendendo que tudo aquilo que somos, os dons, os talentos, a capacidade que temos alcançado neste andar, neste caminhar, essa capacidade ela vem de Deus, é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos enche da sua graça, da sua sabedoria, do seu entendimento, para assim nós podermos estar fazendo a sua obra na face da terra, louvando, adorando e glorificando o seu nome a cada dia. O nosso comentarista, como sempre aqui falamos e damos ênfase, é o pastor Elinaldo Renovato. Ele é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E essa lição ela já foi comentada, já foi tema de uma das nossas escolas bíblicas dominicais no ano de 2013, no ano de 2013, e devido a essa pandemia, devido às circunstâncias que estamos passando, a CPAD achou por bem reeditar esta lição, reeditar esse tema, nos trazendo nesse tempo oportuno. Eu acho que mais do que nunca, um tempo oportuno de nós conhecermos esses dons ministeriais, no tempo chamado hoje, que a gente vê tanta coisa aparecendo, tanta heresia, tanto pensamento contrário, tantos ensinamentos errôneos, e que infelizmente tem levado muitos servos de Deus a deixar os princípios bíblicos, a deixar a vontade de Deus, a deixar aquilo que Deus tem preparado e reservado para a sua vida. Amém? Nosso tema de hoje, nós estamos estudando aí essa é a terceira semana sobre os dons, e o nosso tema de hoje é sobre os dons de elocução. O que são esses dons de elocução? O que eles como é que eles agem, como é que eles trabalham, qual a finalidade, qual a função, também conhecido como os dons de eloquência ou dons de fala, porque se há algo que nos distingue, certamente dos demais seres vivos, é a capacidade que nós temos de nos comunicar, que nós temos de falar, a capacidade que nós temos de comunicar o nosso sentimento, a nossa dor, a nossa alegria, a nossa tristeza,
com aqueles que estão ao nosso lado, né? Com aqueles que estão ao nosso lado. Quando a criança nasce, lógico, ela não aprendeu ainda a fala, a usar a sua boca para proferir palavras, mas ela usa um termo, uma fala bastante entendível, que é o choro, né? Qual a mãe ou qual o pai que não vê a criança quando está chorando, sabe que ela está com alguma necessidade, seja uma dor, seja fome, né? Seja alguma outra necessidade, vai estar acontecendo com aquela criança. Então, há uma coisa que nos distingue, né? Dentre as muitas, é a fala, nos distingue dos demais seres vivos, essa capacidade que nós, seres humanos, temos de nos comunicar uns com os outros, de nos fazer entender uns aos outros, né? Lógico que existem as diferenças linguísticas, né? As diferenças de fala linguística, mas mesmo dentro dessa diferença e dentro de cada nação, dentro de cada povo, as pessoas se comunicam na sua fala, e mesmo tendo essa diferença de uma fala para outra, a gente ainda consegue transmitir, né, algum sentimento, alguma palavra para aqueles que estão ao nosso lado, estão ao nosso redor, mesmo sem entendermos a sua fala original. Então, esses dons, né, Deus vai usar essa capacidade que Ele deu ao ser humano de transmitir para os demais aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está passando, né? Deus vai usar esse dom maravilhoso para transmitir para os demais seres humanos, para falar a sua vontade, para expressar, né, o seu desejo. Deus vai usar o ser humano na sua fala para falar com os demais, transmitir, né, de Deus uma palavra para aqueles que estão ao nosso lado, tá bom? Prosseguindo aqui, nós vamos para o nosso texto áureo que diz: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 4, 2 e 3, né? Então nós vemos aí Paulo, ele escrevendo à igreja que estava em Corinto, instruindo, orientando acerca dos dons, né? Acerca da capacidade que Deus tinha dado àquela igreja de uma forma maravilhosa de usar esses dons, de ter esses dons no seu meio. Então Paulo vai falar, instruir, mostrar como que a gente deve usar os dons. Eu fico maravilhado, né, porque ainda essa semana o pregador da quinta-feira, o pastor de Lima, ele falava que quando os profetas, eles escrevem, eles falam, eles publicam seus textos, né, nos seus dias, eles estavam olhando para o povo do seu dia, né? Quando Moisés, quando o salmista, né, Davi, Asaf, e quando os reis, quando Esdras, quando Jeremias, quando Paulo, quando João, já no final do primeiro século da igreja, né, escreve o Evangelho de João, escreve as epístolas de João, né, quando Pedro ele escreve olhando para a igreja do seu tempo, né, a igreja dos seus dias. Mas o que eu acho maravilhoso é porque Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria, ele já via a necessidade da igreja em todo o tempo. E ele usa esses homens para escrever para o povo da sua época, e o povo, esses profetas, esses homens e mulheres de Deus, eles escrevem olhando para o povo da sua época, mas Deus sempre olhando para frente, né? Olhando para os dias deles, daqueles homens, mas também olhando para os dias da igreja, em toda a história, até chegar aos nossos dias. Porque como nós estamos precisando aprender a usar esses dons, né? A igreja de Corinto, eles não estavam sabendo usar. A igreja de Corinto não estava sabendo como colocar em prática. Então Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, e como essa palavra também escreve e fala comigo e com você. Por quê? Porque é a palavra de Deus, né? A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz Deus, não passarão. Então as palavras de Deus, os ensinamentos de Deus,
eles foram escritos ao longo da história do povo de Israel, ao longo da história, ou até o final do primeiro século, da história da igreja, né? E essa palavra, ela chegou até nós. E essa palavra, ela é verdadeira, ela continua falando aos nossos corações, nos instruindo. Né? Nos instruindo. Então, Paulo, nesta manhã, usando o comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, vai nos trazer um pouco mais desse ensinamento da palavra de Deus, dessa vontade de Deus, desse propósito de Deus, usar os dons, né? Para que são os dons? É para a gente tornar astros gospel, né? Para que servem os dons? É para a gente ter benefícios dele? Então Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, escreve para nós nesta manhã, e ele já dá uma pincelada aqui, né? Que se a gente ficasse nesse texto áureo, eu creio que a gente já conseguiria transmitir o ensinamento nesta manhã, tá bom? A verdade prática nos diz que os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Então, nós vemos que há uma finalidade, nós vemos que há um objetivo, nós vemos que há um propósito, né? E o propósito não é para me engrandecer, não, é para edificar, é para exortar e consolar a igreja de Cristo, né? Consolar o povo de Deus. E como nós estamos em falta, né, irmãos? Como nós estamos suprimindo esses dons no tempo chamado hoje, Então, que nesta manhã nós possamos aproveitar um pouco mais para nos aprofundar, para nos achegar, né? Para nos aproximar mais ainda da vontade deste Deus maravilhoso, deste Deus poderoso, deste Deus soberano. Amém? Nós vamos aqui para a nossa introdução, a introdução da nossa lição de hoje, quando o comentarista, ele nos diz que o estudo da lição vai se concentrar nos dons classificados como de elocução, né? Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, que são dons para edificar, exortar e consolar a igreja. Então, nós vimos já aqui, usando essa classificação de outras aulas, né? Nós vemos aqui a classificação geral, e mais uma vez eu digo, essa classificação foi colocada pelos estudiosos da Bíblia para nos trazer de uma forma didática o ensinamento da palavra de Deus, tá? Você não vai encontrar essa classificação dentro da Bíblia, mas os nossos estudiosos, homens guiados por Deus, homens orientados por Deus, instruídos por Deus, nos trazem esse ensinamento. Então, dons de revelação, né? Só relembrando, dons de poder, e hoje os dons de elocução, né? Dons de revelação, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Dons de poder, fé, foi o que nós estudamos semana passada, curas, né? E operação de milagres, né? E lembrando que há uma diferença entre curas e operação de milagre. Alguém fala muito apropriadamente, eu achei interessante, que o dom de cura é você orar e Deus ele vai de uma forma sistemática curando, trabalhando na vida daquela pessoa. Operação de milagres é algo imediato, né? É algo na hora, né? É algo que é instantâneo, né? É instantâneo. Amém? Dons de elocução é o que nós vamos estudar hoje, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, esses dons de elocução são os que nós vamos estudar nesta manhã, nós vamos transmitir, passar, sempre dentro da lição, né, aquilo que o comentarista ele traz para as nossas vidas, ele traz de ensinamento para nós, ele traz de conhecimento para nós, tá? Nós não vamos fugir ao que está no contexto bíblico, né, ao contexto da lição, digo, e dentro da lição nós vamos seguir a sequência que o comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, ele nos traz, tá bom? Nós vamos agora então para nosso ponto 1 da nossa lição, que é o dom de profecia, né, irmãos? O dom
de profecia. O tópico 1 do ponto 1 fala o seguinte: o que é o dom de profecia? Aí o comentarista, pegando 1 Coríntios 14, diz que refere-se à mensagem, né, espontâneas, inspirada pelo Espírito Santo em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, não é? Diz aqui que muitas igrejas sofrem com as consequências da falsas profecia. Toda profecia espontânea deve ser julgada. Então, o comentarista ele já começa baseado em 1 Coríntios 14, dizendo que profetizar é uma mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, né? Inspirada pelo Espírito Santo. Não é algo meramente humano, ou não é algo de uma iniciativa humana, né? De uma iniciativa humana. E ela tem um objetivo, ela tem um objetivo de edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Então, ela tem um propósito, né? A palavra, a profecia, ela, como diz aqui o nosso comentarista, ela não é para estar sendo usada, né? Ou ela não é, né? A profecia não é algo que vem para nos trazer, nos mostrar que nós vamos vencer, porque você é um vencedor. Não, esse não é o objetivo da profecia. Não é dizer, olha, você, Deus vai te fazer um grande homem na face da terra. Não é assim. E nós precisamos tomar cuidado, porque tem muitas pessoas que estão entrando por este caminho. Parece que se esquece que nós temos a palavra de Deus, que Deus ele fala conosco como Ele bem quer. Ele usa a sua palavra, né? Ele usa alguma outra pessoa. Quantos testemunhos a gente não ouve, não encontra, né? A gente já experimentou de alguém que vai passando na rua e outro lhe para e diz, olha, Deus tem uma mensagem para você. E aquela mensagem vem de encontro à pessoa, vem de encontro para exortar, vem de encontro para edificar, para consolar, né? Não vem prometendo riquezas, não vem prometendo bens, não. Vem prometendo o agir de Deus, o trabalhar de Deus, né? Na vida da pessoa. Então, a profecia, Deus, Ele usa como bem quer. Agora, quem tem esse dom, né, o dom de profecia, ele precisa tomar cuidado, porque às vezes ele pode ser levado pelo desejo do seu coração, né? A Bíblia diz que o espírito do profeta, ele é sujeito ao profeta, não é o Espírito Santo, é o espírito do profeta. O Espírito Santo, ele, lógico, ele não é sujeito a ninguém, mas o do profeta, ele é sujeito ao profeta. Então, a gente precisa tomar cuidado. Quem tem o dom de profecia, precisa tomar cuidado. Porque senão nós vamos começar a sufocar esse dom na igreja. Por quê? Porque existem muitas falsas profecias no tempo chamado hoje. Ou melhor, sempre existiu, ao longo da história, os falsos profetas. E nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a pessoa traz algo para quem está ouvindo, traz algo para a igreja, que não é o propósito de Deus, que não é o objetivo de Deus. Às vezes, e eu creio assim, né, no afã de ajudar, de querer usar Deus, né? Nós vamos ver na Bíblia isso, Natã, né? Natã, ele era um profeta de Deus, está lá em 2 Samuel, vamos ver, 2 Samuel, e certo dia, Davi peca,
Davi, ele erra, Davi, ele se afasta da vontade de Deus, ele se afasta do propósito de Deus. E quem é que é usado para ir repreender Davi? Natã, né? Natã, ele chega, ele conta uma historinha, está lá em 2 Samuel, capítulo de número 11, né? Capítulo de número 12, vai vir a repreensão de Natã. E o Senhor enviou Natã a Davi, entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens ricos. Ele começa a estudar, acontece a história. Aí lá no versículo de número 5, então o furor de Davi se acendeu de grande maneira. Aí Natã, no capítulo de número 7, olha para ele e disse: então disse Natã a Davi: tu és esse homem, tu és o homem que pecou, tu és o homem que errou. Profeta de Deus, homem de Deus, instrumento do Senhor. Só que no capítulo de número 7, a Bíblia diz que Davi ele desejou construir uma casa para a arca do Senhor, não é? Ele diz assim: olha, sucedeu que estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Profeta Natã, homem de Deus, mas ele errou. Né? Ele errou porque se deixou levar pelo seu coração. Não, Deus é contigo, Davi. Que é isso, rapaz? Tu é homem de Deus. Só que o versículo 4 continua dizendo assim: porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhum habitarei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Agora dirás, capítulo de número 8, né, ao meu servo Davi: assim o Senhor dos Exércitos te diz: eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas para que fosse o chefe, e fui contigo, né, e preparei o lugar. Então Deus vai dizer para ele: rapaz, tu não vai construir essa casa não, vai lá e fala para o meu servo Davi que ele não vai edificar essa casa. O profeta falou uma coisa de manhã, segundo o seu coração. Natã era um falso profeta? Não, apenas se deixou levar pelo desejo do seu coração, se deixou levar pela vontade da sua alma, e falou algo que Deus não tinha falado. Então nós precisamos tomar cuidado. Você que tem o dom de profecia, para que você fale aquilo que Deus mandar. Deus não mandou falar, não precisa falar. E nós criamos uma mentalidade que a gente vem na igreja e Deus tem que levantar alguém para trazer uma palavra, né? Tem que apontar para nós, né? Dizer: olha, meu servo, sabe? Nós criamos isso. E parece que se Deus não está agindo assim conosco, parece que Deus nos esqueceu, o que não é uma verdade. Deus, ele continua sendo conosco. Vamos pegar a história de Abraão, né? 75 anos chamado por Deus, morreu aos 175 anos. Se você pegar esse período na Bíblia, o que está escrito na Bíblia, Abraão, Deus falou com ele 4 vezes. É o que está na Bíblia. E era um homem chamado de o pai da fé. Por quê? Porque ele tinha convicção daquilo que Deus queria para ele, daquilo que Deus queria para a vida dele. A gente, como pastor, né, me permita aprofundar um pouquinho mais esse assunto, né? A gente, como pastor, às vezes vai tratar de problemas de casais e está um problema seríssimo, porque as pessoas ficam ligando ou para o esposo ou para a esposa de madrugada: irmão, ora ali para mim, o que Deus tem para falar comigo, né? Gente, não é assim que funciona. Deus não age dessa forma. Até mesmo porque Deus, ele habita na nossa vida, né? A Bíblia diz que eu e você somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus.
Ele fala com você. O Espírito Santo de Deus fala no meu e no seu coração. Não é Ele que vai falar para a igreja que estava lá em Antioquia, aqueles homens estudando a palavra de Deus, orando, jejuando. A Bíblia diz, Atos vai dizer assim, o escritor Lucas, e disse o Espírito Santo, apartai-me a Saulo e a Barnabé. Eles não saíram correndo atrás de profecias. Eles não saíram correndo atrás de profetas. Vão lá na casa do irmão Alcides, ele é um profeta de Deus, vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Gente, Deus ele está na tua vida, Deus ele está na tua casa, Deus ele está no teu lar, Deus ele é com você, Deus ele tem te abençoado. É diferente, vamos lá na casa do irmão José, fazer uma visita, chega lá, a gente faz uma visita, ora, aí Deus levanta alguém e profecia, é diferente. Então nós não precisamos estar correndo atrás de profetas. Por isso que tem muita igreja sofrendo com as falsas profecias, dizendo que Deus falou quando Deus não falou. E por causa disso nós estamos sufocando esses dons dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos templos. Parece que não há mais liberdade para Deus falar, para Deus usar seus profetas. Porque por causa dos falsos profetas que têm surgido no nosso meio, que têm aparecido, e parece que nós damos mais atenção a eles do que a verdadeira palavra de Deus, e estamos sufocando esse dom dentro das nossas igrejas. Mas que nós possamos, buscar a Deus, buscar o dom de discernimento, para usarmos e sermos usados por Deus, usarmos os dons e os talentos que Deus tem nos dado, no tempo chamado hoje, um tempo em que estamos precisando, um tempo em que estamos necessitando de verdadeiros profetas, homens e mulheres usadas por Deus na face da terra, para falar conosco através da palavra de Deus, para falar conosco através de uma ação espontânea do Espírito Santo na vida do seu povo, na vida do seu servo. Porque eu creio, lógico, que os profetas dos dias de hoje não são como os profetas do Antigo Testamento, do Novo Testamento. O cânon sagrado ele está fechado. Agora, Deus ele não é limitado, não. Ali está tudo que tudo que Deus foi revelado. Não, Deus ele é ilimitado, Acho que nós não conhecemos, isso é um pensamento meu, não sou teólogo, mas eu acho que de Deus a gente conhece nem 0,00001%, porque o nosso Deus ele é infinito, Então nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos nos colocar na presença de Deus, nós precisamos deixar que Deus ele nos use segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Não vamos sufocar os dons dentro da igreja, não vamos sufocar. Aí Paulo ele escreve ainda lá os 1 Tessalonicenses, está aqui, vamos ler, está na nossa lição, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o versículo de número 20, ele diz assim, olha, não desprezeis as profecias. Por causa dos falsos profetas, hoje os verdadeiros profetas, eles estão calados. Por causa dos falsos profetas, hoje a verdadeira manifestação de Deus nas nossas igrejas, ela tem sido sufocada. Lembro que eu estava em uma igreja e teve um culto de domingo que 2 adolescentes foram batizados com o Espírito Santo. E parece que isso percorreu, toda aquela cidade onde a gente estava. Nossa, mas por que tanto espanto? Porque nós estamos sufocando a manifestação do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo no meio pentecostal da Assembleia de Deus era para ser a coisa mais comum. Hoje não, vira notícia. Hoje vira notícia. Por quê? Porque nós estamos sufocando. Porque nós estamos prendendo. Não, tem que seguir essa regra, aquela regra, a outra regra acolá. Não pode dar glória a Deus alto, não pode dar aleluia. E a gente está fechando.
o trabalhar de Deus, a manifestação dos dons nas nossas vidas, no meio da igreja. Bom, vamos aqui então para o tópico 2 da nossa lição, que fala sobre a relevância do dom de profecia. Paulo exortou a sua busca. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem, né, de onde elas procedem. E ele fala aqui que ainda as profecias possuem 3 fontes distintas: Deus, o homem ou o diabo. E aí o Senhor Jesus, lá em Mateus 7,15, ele vai dizer: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Acautelai-vos, vamos ter cuidado. Jesus não está dizendo para a gente extinguir o dom de profecia, ele está dizendo para acautelar, tenha cuidado, julgue, né? Julgue. Paulo, ele exorta a gente a buscar o dom de profecia, mas ele também nos exorta a julgar as profecias quanto ao seu conteúdo, quanto àquilo que está sendo transmitido. Opa, vamos ver aqui, está dentro da vontade de Deus, do propósito de Deus, do projeto de Deus, está dentro daquilo que Deus tem preparado e reservado para nós. Vamos julgar. O profeta vai falar, né? Deixa eu falar, depois a gente julga. Se estiver dentro do propósito de Deus, dentro do projeto de Deus, que é exortar, é consolar, e edificar a igreja, ou edificar o crente, ou edificar o destinatário da mensagem, se está dentro desse propósito, amém. Se não, opa, descarta. Descarta. Vamos julgar a profecia. Não precisamos nos apavorar, não precisamos ficar preocupados. O que nós não podemos é olhar para a profecia, ver que tem algo que não está dentro do contexto bíblico e seguirmos ela, e irmos na direção dela, né? Seguirmos aquilo que a pessoa está dizendo que foi Deus que falou, quando não foi. Pode ter sido o próprio homem, vontade do seu coração. Vontade do seu coração. Acabamos de falar de Natã. Era o desejo do seu coração. Davi, faz tudo quanto está no teu coração. Deus é contigo, Natã. Tu é o homem segundo, Deus é contigo, Davi. Tu és o homem segundo o coração de Deus. Aí Deus diz para Natã: ei, ele vai me edificar? Negativo. Vai lá, volta e diz que ele não vai me edificar. Ele tem sangue nas suas mãos. Então ele não vai me edificar a casa, não vai me edificar um templo. Então, e o diabo, né? A Bíblia diz que ele se transforma até em anjo de luz, para enganar os servos de Deus, para tentar enganar. Ele ruge como um leão, não diz que ele é um leão. Até nisso ele tenta se disfarçar para nos enganar. Então vamos ficar atentos, né? Vamos ficar atentos, acautelai-vos, ficar atento aos falsos profetas. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos jejuar, vamos buscar de Deus, porque Deus sempre tem uma direção para a minha, para a sua vida, para o meu e para o seu viver. Olha só, Aías, a Bíblia diz que Aías já era velho, a sua visão já era ruim, já não enxergava bem. E Jeroboão chegou para sua esposa e disse: te disfarça, vai lá falar com o profeta Aías e vê com ele o que vai acontecer com esse menino. Mas vai disfarçado, vai como alguém do povo, não vai como a rainha, né, de Israel. E a Bíblia diz que enquanto eles pensavam nisso, Deus já estava falando com Aías: olha, a mulher de Jeroboão vem aí para falar contigo, Aías. Deus não deixa os seus servos serem enganados, irmãos. Deus não deixa. Aías não estava mais enxergando, a mulher vinha vestida com outra roupa, mas diz a Bíblia que quando ele ouviu o chiado, né, do seu chinelo, ele já disse: entra, mulher de Jeroboão. Eu creio que ela deve ter tomado um susto, né? Eu creio que ela deve ter ficado abismada. Mas o que está acontecendo? É porque os seus servos, os servos do Senhor, ele não deixa ser enganado. O Espírito Santo habita na minha e na sua vida, meu querido, no meu e no seu viver. Então, no tempo chamado hoje, vamos buscar de Deus a cada dia
a direção, vamos buscar de Deus a cada dia a condição para nós servirmos a este Deus maravilhoso. O tópico 3 fala sobre os propósitos da profecia, né? Então já falamos aqui, só refazendo, contribui para a edificação de crentes. Olha só, há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiados por supostas profecias. Outros líderes, né, erroneamente não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Eles profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir, não aquilo, né, que as pessoas necessitam, mas o que querem. E o Senhor, não o que o Senhor realmente quer. Todavia, a palavra de Deus nos alerta que não ouçamos a tais falsários. Que não ouçamos. Que fiquemos atentos. Que fiquemos atentos. A Bíblia não diz para nós extinguir as profecias. A Bíblia não diz para nós desprezar as profecias. Mas ela manda nós nos acautelar, ela manda nós examinarmos a profecia, ela manda nós ficarmos atentos. Então vamos ficar atentos, irmãos. Opa, alguém se levantou ali dizendo que é profeta, falou, amém. Vamos analisar então a profecia. Vamos analisar então o que está se passando. Vamos analisar então o que essa pessoa está dizendo. Se o que ela está dizendo condiz com a palavra de Deus, condiz com o ensinamento de Deus, condiz com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus. Pouco tempo aí nós ficamos abismados porque alguém surgiu com a profecia, dizendo que era uma profecia de Deus, que em um determinado dia do mês as pessoas iam morrer, ia ficar gente morta pelo chão, pelas ruas, e gente se apavorou. Não, gente, vamos para a Bíblia, vamos examinar a Bíblia. Não precisamos nos apavorar. Não precisamos ficar discutindo na internet se é isso, se é aquilo. Não, vamos para a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia e vamos acalmar o nosso coração. Vamos acalmar a nossa alma, lendo a palavra do Senhor, se edificando na palavra deste Deus maravilhoso, deste Deus todo-poderoso. Amém? 1 Reis, capítulo de número 22. 1 Reis 22. A Bíblia vai trazer a história do rei Acabe, do rei Josafá, quando eles vão para uma guerra, né? Acabe faz aliança com Josafá, e aí Acabe manda trazer os profetas, e aí nego só fala coisa boa, né? Ah, não, só vai porque Deus vai ser contigo, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te abençoar. E aí de repente o Josafá, que era um homem temente a Deus, ele disse, não tem mais nenhum profeta aí? Aí mandam buscar Micaías, né? Manda buscar Micaías. E quando vão buscar Micaías, já vem ameaçando a ele, olha, versículo de número 13, 1 Reis 22 e 13. Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala bem. Agora Micaías disse, vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Micaías não se deixou levar pela pressão do momento, Micaías não se deixou levar pelo coração dos demais profetas, Micaías não se deixou levar pela vontade do rei, ele falou aquilo que era necessário, aquilo que Deus mandou ele falar, porque quando Deus fala, ele se responsabiliza e acontece. Quando Deus fala, ele faz acontecer, porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Amém? Que Deus nos abençoe. Não vamos sufocar os dons da igreja, dom de profecia, mas vamos com calma, com entendimento, ouvir, analisar, né? Não precisamos viver em cima de profecia. Nós temos a maior profecia, que é a palavra de Deus. É ela que rege a igreja, é ela que orienta a igreja, é ela que conduz a igreja. Agora, se Deus deu o dom de profecia e Ele quer levantar alguém na igreja para trazer uma palavra para alguém, para a igreja, amém. Me lembro até hoje que no ano de
1993, em Garanhuns, fui participar de um círculo de oração. Depois do quartel, eu cheguei, esse dia eu fui liberado mais cedo, e o círculo de oração lá em Garanhuns é o dia todo, começa às 9 horas e vai até às 17 horas. E eu estava sentado na congregação, fui lá, a Terezinha já estava lá, eu fui lá buscá-la, me sentei lá atrás e estava já no final. E de repente Deus levantou uma das suas servas, dos seus profetas, e veio em direção à minha vida, e falou tudo aquilo que estava se passando comigo. Aquela mulher não me conhecia, é a primeira vez que eu vi aquela mulher, falou, não trouxe, não me humilhou, né? Não me chamou de um pecador miserável, mas Deus usou aquela mulher para trazer uma palavra ao meu coração, de exortação. De exortação. Esse é o Deus que nós servimos. Ele age como eu quero. Não vamos tentar limitar Deus, irmãos. Não vamos tentar delimitar o trabalhar, o agir de Deus. Vamos a cada dia continuar servindo a Ele e Ele agindo da maneira que Ele quer. Porque nós somos servos. E servo só faz aquilo que o seu Senhor quer. Amém? Vamos aqui para o ponto 2 da nossa lição, né? Que o tempo está passando, que fala sobre variedade de línguas, e o tópico do ponto 2 vai justamente perguntando o que é o dom de variedade de línguas, né? É a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração, ou transmissão de uma mensagem divina, né? De uma mensagem de Deus para o seu povo. Então, a variedade de línguas, ela não é você ser poliglota. Eu tenho um dom de variedade de língua, eu falo inglês, o alemão, eu falo português, eu falo espanhol, né? Eu particularmente só falo o português e mal ainda, né, irmãos? E mal ainda. Então, a variedade de língua não é ser poliglota. Não. O dom de variedade de língua é a habilidade, né, como diz aqui, de falar numa língua que você não entende, para fins de louvor, oração, transmissão de uma mensagem divina. Deus vai falar numa língua diferente para que transmita uma mensagem para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles que estão cultuando a Ele. Eu lembro que um rapaz me contou uma história, que ele foi a um culto numa igreja americana, nos Estados Unidos, e ele não falava inglês, né? Mas lá ele sentou perto de alguém, e aí ia passando os detalhes, e de repente alguém se levanta e começa a falar uma outra língua que não era o inglês. E uma pessoa na igreja se levanta e começa, né, a traduzir, né, começa a transmitir aquela mensagem na língua, na fala em inglês. E ali a gente sentiu a glória de Deus descer, o poder de Deus, a manifestação de Deus naquele lugar, né? Naquele lugar. Então, o dom de variedade de línguas não é você ser poliglota, é você falar algo, transmitir algo de Deus, né? Algo de Deus em uma língua que o próprio falante não entende, não compreende, para falar à igreja de Deus, ao povo de Deus, tá certo? Vamos aqui para o tópico 2 do nosso ponto 2, que fala sobre qual é a finalidade, né? Porque todos os dons, irmãos, eles têm uma finalidade, não é para engrandecimento do homem, não é para o louvor do homem, não. Todos os dons, eles têm uma finalidade, tá certo? Então, qual a finalidade do dom de variedade de línguas? Primeiro, é a edificação espiritual do próprio crente. Então, quando o crente está falando, ele edifica a si mesmo, tá? Ele edifica a si mesmo. E ele diz aqui que, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Não, elas são para a devoção espiritual do crente,
mediante que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo edificado, pois o Espírito Santo toca e o renova diretamente. Então, diferentemente dos dons de profecia, que era edificar, né, edificar a igreja, variedade de língua edifica a própria pessoa, tá? Edifica a própria pessoa. Ali a pessoa é revestida do poder de Deus, é cheia do poder de Deus, mas ela está edificando a sua vida, porque ela fala uma língua que ninguém entende. É o seu espírito conversando com o Espírito Santo, falando com Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, louvando este Deus maravilhoso. Por isso que Paulo ele diz, né, que a gente tem que ter essa organização na hora do culto. Imagina, ele vai dizer, olha, entra alguém na igreja e está todo mundo falando língua estranha. Opa, o que está havendo aqui? O que está acontecendo? Ninguém vai entender nada. E a gente vai ver mais na frente a interpretação de línguas, que se alguém vai se levantar para trazer uma mensagem à igreja em uma língua que ninguém entende, tem que haver intérprete. Porque aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Ele não vai edificar a igreja. Imagina, na hora que alguém vai trazer a palavra, a pessoa fica falando língua estranha. Não, o nosso Deus, ele é um Deus organizado. O nosso Deus, ele é um Deus que a cada dia organiza, né? O Espírito Santo, ele organiza o culto. Quando vocês se reunirem, cada um tem salmo, tem louvor, tem profecia, e é assim que tem que acontecer, cada um por sua vez. Imagina, vamos agora ouvir o coral adorar a Deus, o coral adorando, e enquanto o coral adora a Deus, nós vamos ouvir a mensagem de Deus. Imagina que desorganização. Então, o falar línguas estranhas, né, é a mesma coisa. E aí nós precisamos entender o seguinte, que tem o falar língua estranha como evidência do batismo com o Espírito Santo. Porque possa ser que a pessoa fale língua estranha no dia que foi batizado com o Espírito Santo e não fale mais. Mas se ela continuar falando, ela tem um dom de variedade de línguas. Porque o falar língua estranha é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ver isso lá no dia de Pentecostes, quando eles estavam reunidos no cenáculo, e ali o Espírito Santo veio sobre eles, e houve um grande alarido, e o povo começa a ir em direção onde ele está, e eles ouvem, né, aqueles homens indoutos, né, sem entendimento, né, é isso que a Bíblia diz, homens indoutos. Eles se admiravam de aqueles homens indoutos estarem falando na sua própria língua original, na sua própria língua de origem. Existia gente ali de todas as partes do mundo, ouvindo aqueles homens simples, homens do campo, homens pescadores, falando línguas, falando palavras que eles não entendiam, mas que aquele povo que estava ouvindo compreendia. Então, o falar língua estranha é um sinal, é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. E nós vamos ver isso no dia de Pentecostes, nós vamos ver lá na casa de Cornélio, depois se dá uma olhadinha em Atos 10, 45 e 46. E nós vamos ver isso quando Paulo, ele chega lá em Filipos, Filipos, deixa a gente ver aqui, Atos 19, os versículos de número 5 e 6. Ele chega ali e começa a falar, as pessoas só conhecem o batismo de João, né? De João. E aí ele vai, Atos capítulo de números 19, 5 e 6. Mas Paulo certamente batizou, ele vem falando aqui, ele chega a Éfeso, né? É isso mesmo, é em Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse eles, recebeste vós já o Espírito Santo? Ele, não, nós só recebemos o batismo de João. Aí eles oram,
E eles começam, agora vai dizer o versículo de número 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então, a evidência do falar línguas, né, o falar línguas estranhas, é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Agora, se você continuar falando, aí você tem o dom de variedade de línguas. Mas ele vai dizer aqui que esse dom é para edificar a sua vida pessoal, sua vida espiritual, né? A sua vida no cotidiano, no dia a dia, servindo a Deus, adorando a Deus. Tá bom? Nós vamos aqui para o tópico 3, que fala sobre a atualidade do dom. Né? O dom, ele não ficou no passado. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto foi nos dias da igreja primitiva. Por quê? Porque há uma crença, né? Há um entendimento dos chamados cessacionistas que acreditam que esse dom ele era somente para o período da igreja primitiva. Mas Pedro, no seu discurso lá após eles serem batizados com o Espírito Santo, no capítulo de número 2, e o versículo de número 38 em diante, ele diz assim: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí ele vai dizer, porque a promessa vos diz respeito a vós. Então, era para aqueles dias da igreja primitiva, para os dias de Pedro, a vossos filhos, ou seja, para a geração seguinte. A promessa dizia respeito aos filhos daqueles homens que estavam vindo, para a geração posterior, e a todos que estão longe. Então, não ficaria preso somente ali a Jerusalém, mas a todos que estão longe, né, naqueles dias. Mas ele conclui, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Você foi chamado por Deus? Então essa promessa é para você nos dias de hoje. Ela não ficou no passado. Ela está presente no dia de hoje para a minha e para a sua vida. Basta tão somente nós buscarmos. Você ainda não é batizado com o Espírito Santo, você não tem o dom de variedade de língua, peça a Deus, busque, pois o mesmo Deus lá do dia de Pentecostes é o mesmo Deus do dia de hoje. E Ele vai te conceder e Ele vai te dar verdadeiramente, tá bom? Nós vamos aqui para o ponto 3 da nossa lição, que fala sobre interpretação de línguas, né? Ele vai aqui definir o dom, diz que a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, ou seja, na própria língua, aquilo que foi pronunciado em línguas, né? Paulo os advertiu, dizendo, se alguém falar língua estranha, faça isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, Paulo, ele não está proibindo alguém falar línguas estranhas. Paulo, ele não está dizendo que não pode. Paulo não está dizendo que está errado. Paulo está dizendo apenas que tem que haver uma organização. Se alguém vai falar língua estranha, que fale um, que fale o outro, e que haja intérprete. Não tem intérprete, esteja calado. Edifique a sua vida. Continue falando ali consigo e com Deus. Continue adorando a Deus, glorificando a Deus. Não tem intérprete, ninguém está entendendo. É só você que está falando língua estranha? Deus não levantou ninguém para interpretar? Esteja quieto. Esteja calado na casa de Deus. Fale consigo mesmo, né? Estou falando língua estranha, eu não preciso estar gritando. Não, eu posso falar comigo mesmo e com Deus. Quantas vezes a gente está do lado de alguém e a gente vê que Deus toma ele, e a pessoa vai falando língua estranha consigo mesmo, com Deus. E aquela pessoa vai sendo edificada, e ela vai se alegrando, e aquela alegria ela nos contagia também, mas com entendimento, né? Como Paulo diz, olha, que cada um fale por sua vez, mas se não tiver intérprete, esteja calado, porque o Espírito, né, ele é sujeito ao profeta. Já falamos aqui, olha o tal do Natan. Natan deixou-se levar pela sua vontade. Não, o Espírito, ele é sujeito ao profeta. Ele é sujeito ao profeta.
até mesmo porque nós não conseguimos jamais, né, ordenar as coisas a Deus. Balaão achou que ele poderia. Eu vou lá amaldiçoar o povo de Deus. Toda vez que ele abria a boca, aí Deus mostrava: ei, rapaz, sou eu que profetizo, sou eu quem falo através da tua vida. Né? Tu quer falar coisa ruim, mas vai falar coisa boa, porque eu sou maior do que você. Então nós não controlamos Deus, mas nós controlamos o nosso espírito. Se Deus quer nos usar, deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar com entendimento, com graça, com sabedoria, para edificar, para exortar, para consolar o seu povo, a sua igreja. Então, se há intérprete, deixa os dons de Deus serem manifestos na sua vida, tá bom? E finalizando aqui, ele vai falar que há diferença entre o dom de interpretação e o de profecia, tá certo? Há diferença. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada, né? Imagina um camarada chegar aqui mesmo falando, vamos dizer, um poliglota falando alemão. Eu não vou entender nada. Imagina a língua dos anjos, né? A língua dos céus. Ele diz que, do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já o de profecia, não existe a necessidade de um intérprete. O de profecia, não precisa. A pessoa fala na sua própria língua, audível, inteligível, compreensível, para aqueles que estão ouvindo, para aqueles que estão presentes no templo, juntamente com ele, onde se encontrar. Então essa é a diferença entre o dom de interpretação de línguas. Vai ter que ter uma outra pessoa falando em língua, para que a pessoa que tem o dom de interpretação possa usar esse dom. Já no de profecia não. A pessoa fala diretamente com os ouvintes, com aquele a quem Deus mandou o profeta entregar a mensagem. Amém? Vamos aqui para a nossa conclusão da nossa lição, tá bom? Que diz assim: portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar línguas estranhas e o de interpretá-las. Não sufoquemos, irmão. Não vamos sufocar o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Ah, pastor, e as meninices, a gente combate dentro da palavra do Senhor. A infantilidade que acontecer, a gente combate dentro da palavra de Deus. Mas nós não podemos desprezar, nós não podemos querer sufocar, nós não podemos querer extinguir, porque foi Deus que deixou para a sua igreja, para a edificação do seu povo, do seu rebanho na face da terra. Que Deus nos abençoe, meu querido irmão, que Deus nos ajude, e que nós possamos a cada dia viver essa palavra genuína em nossos corações, louvando, glorificando e exaltando esse Deus maravilhoso. Que Deus seja contigo, que Deus a cada dia abençoe a sua casa, o seu lar, que Ele te conceda os seus dons, para que você seja a cada dia esse instrumento maravilhoso, usado nas mãos dEle, para a edificação da sua igreja. Um grande abraço na paz e no amor de Cristo.